Now tonight, in this last session, Hoje, nesta nossa última mensagem juntos, that I'm privileged to bring you, que eu tenho o privilégio de trazer aos irmãos, I want to speak with you about a very important subject that is a very neglected subject. eu quero falar para vocês de um assunto muito importante que frequentemente é um assunto não abordado. So far, I've tried to show you that there are three problems that there are many more problems, but we tried to look at three problems that really multiply worldliness in the ministry. Até aqui nós tratamos de três, dentre os vários assuntos, problemas que multiplicam o mundanismo nas nossas igrejas. The first was low views of the church. Primeiro são aquelas visões indignas, baixas da igreja. And the second was unchecked and unrepentant pride. E a segunda delas é o orgulho que não recebe qualquer reprimenda, que não é corrigido. And tonight, we want to look at the problem of coping in a very poor way with criticism. E nesta noite nós queremos falar com o lidar de forma geralmente errada com a crítica que nos é endereçada. The topic tonight is applicable for everyone. O tópico nesta noite se aplica a todos. But again, ministers are particularly susceptible to becoming bitter and cynical under long dosages of criticism. Mas pastores em especial têm a tendência de se tornarem ou amargurados ou cínicos quando existe um ambiente de crítica muito intenso. And this resentment and bitterness that builds up within a minister E esse ressentimento, essa amargura que tende a surgir por causa disso no coração de um pastor, is prone to produce a kind of negative, depressing, critical spirit of worldliness. tende a gerar no coração do pastor um espírito depressivo, crítico, completamente amargurado, e que traz o mundanismo para a vida desse homem. And a kind of poor me pity party, Aquela sensação, tadinho de mim, so that we become smug and blind to our own worldly condition. de forma que nós nos tornemos completamente insensíveis, cegos para o mundanismo que está se desenvolvendo no nosso coração. And actually start believing that the ministry has everything to do with me instead of everything to do with my Savior. E aí começamos a crer que ministério diz respeito a mim e não diz respeito ao meu Salvador. And so we become critical of other people E aí começamos a nos tornar críticos dos outros. and develop a worldly, unforgiving spirit. E aí começamos a desenvolver um espírito mundano, um espírito não perdoador. And lose our zeal for the Word of God. E aí nós perdemos o nosso zelo pela palavra de Deus. And can no longer say with Edward Payson E não podemos dizer junto com Edward Payson that there were times he sat in his studies and clapped his hands for joy and said, "Thank God he has called me into the ministry." onde ele sentado no seu gabinete, às vezes ele batia palmas e ele dizia, graças a Deus ele me chamou para o seu ministério. A sinner like me to be an ambassador of the Lord Jesus Christ. Um pecador como eu, ser um embaixador de Jesus Cristo. But instead we become discouraged Mas em lugar de fazermos isso, nós nos tornamos desanimados. and overwhelmed E somos tomados por essa sensação ruim. and depressed. E aí nos tornamos deprimidos. We talk about the ministry the way worldly people talk about their jobs. Nós falamos do ministério como as pessoas do mundo falam dos seus empregos. You know, the Apostle Paul didn't talk that way. O apóstolo Paulo não falava assim. When he was criticized and even imprisoned, Quando ele foi criticado e até aprisionado, he wrote Philippians, the epistle of joy, when he was in prison. Paulo escreveu Filipenses, a epístola do júbilo, da alegria, quando ele estava na cadeia. And there he said, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. E foi ali que ele disse, eu aprendi a viver contente em qualquer situação de vida. So how do you learn that contented spirit? Como é que você aprende a ter esse espírito contente? When you're getting a barrage of criticism, Quando você recebe uma carga enorme de críticas, and you're getting pessimistic, e você está se tornando pessimista, and you're having insomnia,
E você está tendo insônia por causa disso. and you're contemplating resigning from the E ministry, você chega a pensar na possibilidade de pedir demissão do seu ministério. and you say, I can't take it anymore. E você diz, eu não aguento mais. Isn't it strange that 81% of ministers say that the greatest problem they face in the ministry is hostile criticism? Não é estranho que 81% dos pastores no ministério dizem que o problema maior que eles enfrentam é de crítica hostil a eles? And yet you never hear a talk about it. E ainda assim não se ouve pessoas falar sobre esse assunto? And there are no good books on it. E não há bons livros tratando do assunto? And scarcely can you find even a short article on the subject. E é incomum sequer achar um pequeno artigo sobre esse assunto. Well, tonight, we want to take a good hard look at how to cope with criticism. Nesta noite nós queremos dar uma boa olhada no sentido de como arcar, como lidar com a crítica. And I'm going to be speaking to you mostly from my own experience. E eu vou estar falando para vocês basicamente da minha experiência pessoal. And I do have quite a bit of experience in this area, E eu tenho bastante experiência nessa área. having been criticized as a minister for 30 years. Tendo sido criticado como ministro nos últimos 30 anos. I want you to turn with me, please, to 1 Peter 2, Abram, por favor, em 1 Pedro capítulo 2, verses 21 through 23. versículos 21 a 23. 1 Pedro 2, 21 a 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. I want to approach this topic with you tonight topically. Eu quero encarar este assunto nesta noite com vocês de forma tópica. I've got 11 pieces of advice to give you. Eu tenho 11 conselhos para dar para vocês. I tell my students never to make more than a 5-point sermon. E eu digo para os meus alunos, nunca façam um sermão de mais de 5 pontos. Every rule is made to be broken. Toda regra foi feita para ser quebrada. Number 1, Primeira, consider criticism inevitable. considere a crítica algo inevitável. John Wesley once questioned in his journal if he was truly right with God because he hadn't received any criticism the whole day. John Wesley, certa vez, questionou diante de Deus se ele estava caminhando realmente com o Senhor, e ele anotou isso no seu diário, porque naquele dia ele não havia recebido uma crítica sequer. You can't possibly be a leader and not be criticized. É impossível ser líder e não ser criticado. As a minister, you have vision for the church and vision for the future. Como ministro, como pastor, você tem visão para a igreja, visão de futuro. And when you try to implement any kind of vision, you come against obstacles. E quando você tenta implementar qualquer tipo de visão, você esbarra em obstáculos. We have an old saying in the Dutch language. Nós temos um velho dizer, um velho provérbio na língua holandesa. He who stands in the front will get kicked in the rear. Aquele que está na linha de frente será chutado no traseiro. So expect it. Espere isso. Expect it because this is what human nature is like. Esperem isso acontecer porque a natureza humana é exatamente assim. And expect it more profoundly because Jesus said, "Woe unto you if all men speak well of you." E esperem isso mais profundamente porque Jesus diz, ai de vós se todos os homens, o que eles tiverem a dizer de vocês for coisa boa. I've been 21 years now in my present charge. Eu estou há 21 anos no meu cargo atual. I still remember having a very unforgettable visit with an elderly minister after I had arrived in Grand Rapids for a few years. Eu me lembro que nos primeiros anos de meu ministério ali, eu recebi a visita de um pastor bem mais idoso e foi uma visita daquelas difíceis. He asked me how things were going. Ele me perguntou como é que as coisas iam caminhando. I said, I don't know. Eu disse, eu não sei. It seems like somehow in Grand Rapids, nobody is neutral to me.
They either hate me or they love me. Eu disse para ele, olha, eu não sei, mas aqui em Grand Rapids está acontecendo uma coisa muito estranha. And he Ou took, as pessoas me Ele- amam ou elas me odeiam. and he took his big carpenter's hand and he slapped it across my knee and he said, "That's great." E ele pegou aquela sua mão de carpinteiro bem grande, e ele deu um tapa assim no meu joelho e disse, é isso aí. Because it means you're getting through. Isso significa que você está fazendo contato com as pessoas, está comunicando. If you weren't getting through, people wouldn't love you and they wouldn't hate you. Perdão, se você não se comunicar com as pessoas, elas não vão nem amá-lo, nem odiá-lo. But also you have to consider criticism inevitable because of all the hostile forces of evil. Mas nós temos também que considerar a crítica inevitável por causa de todas as forças hostis do inimigo em ação. If you're a faithful minister of the gospel, Satan hates you with passion. Se você é um fiel ministro do evangelho, Satanás apaixonadamente odeia você. Some time ago, I received a phone call from a woman in my church. Algum tempo atrás, uma senhora de minha igreja me telefonou She said she'd been told by a friend that she was on the airplane e ela disse que uma amiga contou que estava num avião and she saw a man praying. e viu um homem orando. So when he opened his eyes, she said, "Are you a Christian?" E ela virou para esse homem e disse assim, o senhor é cristão? Oh, no, he said. Quando ele terminou de orar, ele falou, não. Oh, she said, "Well, pardon me, but who would, I thought I saw you praying." Mas ela disse, olha, me perdoa, mas eu achei que o senhor estava orando. He said, "I was." Ele disse, eu estava. Oh, she said, "Well, but who would you pray to?" Mas para quem o senhor oraria? He said, "I was praying to Satan." Ele disse, eu estava orando para Satanás. She said, "What would you ever pray to Satan about?" E ela disse, o que o senhor oraria para Satanás? Sobre o quê? He said, "I was praying that this week there would be 30 churches in America where the pastors would resign because they could no longer take the criticism of their church members." Eu estava orando e pedindo que nesta semana 30 pastores na América do Norte pedissem demissão porque não aguentassem mais a crítica que estavam recebendo. And she said, "Pastor, the really scary thing was he seemed so earnest in his prayer." E essa pessoa disse, pastor, a coisa que me deu medo foi que essa pessoa apareceu assim, séria no que ela estava fazendo nas suas orações. Yes, the gates of hell will not prevail against the church. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Thank God. Louvado seja Deus por isso. But there will be criticism, Mas haverá críticas. and there is a battle, E há uma batalha a ser travada. and there is a spiritual warfare. E há uma batalha espiritual acontecendo. So that's the first point. Consider primeiro ponto. criticism inevitable. Então, o primeiro ponto, considere a crítica inevitável. Number two, consider the source. Em segundo lugar, considere a fonte. Now, you should take every critic seriously, Você deve levar todo crítico a sério. but still you need to ask, who is criticizing me? Mas ainda assim você precisa se perguntar, quem é que está me criticando? Is it an office bearer who means my best welfare? É alguém que tem um cargo importante aqui na igreja, que está preocupado com o meu bem-estar? A mature believer? É um crente maduro que está fazendo a crítica? A baby in grace? É um bebê na graça? A highly critical individual? Um indivíduo que é altamente crítico? An unbeliever? Um incrédulo? A fringe member of the church? Um daqueles membros da igreja que vive pelas beiradas? That's important to consider. É importante considerar isso. Sometimes I think 80% of our criticism comes from those who are fringe members of the church. Eu creio que cerca de uns 80% das nossas críticas recebidas vem justamente desses crentes que vivem nas beiradas. And criticisms from such people seldom merit change. E críticas vindas dessas pessoas raramente têm um mérito, merecem qualquer contemplativa de mudança da nossa parte. On the other side of the fence, people who are mature believers or office bearers or usually supportive people who mean your welfare, Por outro lado, pessoas que têm cargos de importância na igreja, crentes maduros, pessoas que você sabe que querem o seu bem-estar,
usually have, at the very least, a grain of truth in their criticism. Geralmente eles têm pelo menos uma pitadinha de verdade na crítica que eles nos dirigem. And the more you can learn to welcome sincere, well-meant, constructive criticism, E quanto mais você conseguir se disciplinar para receber bem a crítica construtiva, que tem boas intenções, the more your ministry and your relationship with other people in the church will benefit from it. tanto mais o seu ministério e o seu relacionamento de outras pessoas vão se beneficiar dessa tal crítica. Now, as ministers, we have to be very careful not to overreact to one criticism. Como ministros, nós temos que tomar o cuidado para não reagirmos de forma forte e contundente a uma crítica. In my first church, we had a few women come to one of our session meetings. Na minha primeira igreja, meu primeiro pastorado, houve algumas mulheres que vieram a uma certa reunião que tivemos To complain about how the women's ministry was being run. para resmungar de como o ministério das mulheres estava sendo dirigido. So we made some changes Então fizemos algumas mudanças, without talking to all the other women of the church. sem falar com as demais mulheres da igreja. Well, you know what happened at the next meeting? Vocês sabem o que aconteceu na próxima reunião? We had 10 times as many women Tivemos 10 vezes o número de mulheres da primeira reunião que nos complaining about the visitaram, changes. resmungando, reclamando das mudanças que fizemos. You see, there's a huge difference between two people in a church of 20 complaining and two people in a church of 1,000 complaining. Que existe uma diferença enorme de 2 pessoas reclamando numa igreja, num universo de 15 pessoas, do que 2 pessoas numa igreja, num universo de 1.000 pessoas. So consider the source in the midst of the context in which you are. Então considere a fonte no contexto em que você está inserido. Number 3, consider timing and prayer. Em terceiro lugar, considere o momento apropriado e a oração. The physical setting and timing and situation O contexto em que isso está inserido, a crítica veio quando, como, o que estava acontecendo. out of which this criticism arises A crítica vindo desse contexto may help you determine whether it's helpful or not. vai poder te ajudar a determinar se ela vai ser de ajuda ou não. Now you need to know yourself here. É claro que você precisa se conhecer bem. I tend not to do very well at the immediate moment I get the criticism. Eu tenho a tendência de não reagir muito bem no momento imediato à crítica que eu recebi. Usually one of my wisest courses is to say to someone something like this: Geralmente, uma das respostas mais sábias que eu posso dar para uma pessoa nesse momento é a seguinte: thank you for your constructive criticism. obrigado pela sua crítica construtiva. Will you give me a little time to think about this and pray about this? Me dê um tempinho para eu pensar nisso, para eu orar a esse respeito. And I'll get back to you in a day or two. E eu vou voltar a falar com você daqui 1 ou 2 dias. And usually 24 hours helps me a great deal. 24 horas para mim me ajudam um bocado. I can think about it. Eu posso pensar no assunto, I can work it through my system. eu consigo fazer a coisa ser digerida, I can pray about it. posso orar a respeito, I can get advice from wise counselors. eu posso ter conselho de conselheiros sábios, And then I can react. e aí eu posso reagir à crítica. Not impulsively, Não de forma impulsiva, but thoughtfully. mas de forma pensada. You men who are in the ministry know that we often are more known for our reactions to things than our actions. Vocês que estão no ministério sabem que nós somos geralmente conhecidos mais pelas nossas reações do que somos conhecidos pelas nossas ações. When we make hasty responses to criticism, Quando nós damos uma resposta rápida demais à crítica, we can easily make a bad situation worse. podemos piorar uma situação que já está ruim. Forcing situations, forcing solutions to situations too hastily Forçar soluções rápidas demais a uma situação often sets things like a snowball getting bigger and bigger. geralmente faz com que as coisas virem uma bola de neve, cada vez maiores. And sometimes it's best just to let time take its course. E às vezes é melhor deixar apenas o tempo ter o seu curso normal. Luke 21 verse 19 says,
Lucas 21:19 diz o seguinte: In your patience possess ye your souls. na paciência, deixa eu me ver bem direitinho, 19, Yeah, 19, 20? 21:19. I'm sorry, 21:19. 21:19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Number 4, consider yourself. Número 4, considere-se a si mesmo. Critics are often God's gifts to us. Leve em conta a si mesmo. Os críticos geralmente são o dom de Deus que nos é dado, To guard us from our self-satisfied and our self-destructive tendencies. para nos proteger contra a nossa tendência de se autossatisfazer e de se autodestruir. The Holy Spirit uses our critics to keep us from justifying ourselves. O Espírito Santo usa os nossos críticos, aqueles que nos criticam, para que nós não nos justifiquemos And exalting ourselves. e nós não nos exaltemos. And most of the time, if we're really honest, E na maior parte das vezes, se formos honestos, our critics are partially right. os nossos críticos estão pelo menos em uma parte corretos. Often their criticism is exaggerated. Frequentemente a crítica deles é exagerada. And too often their criticism is not set in a friendly context. E bem frequentemente a crítica deles não está inserida num contexto amigável. But wise is the preacher who can look at that and say, I'm going to let that fall away, and I'm going to ask myself, how can my ministry be better by responding to this criticism? E feliz é aquele pastor, aquele ministro que consegue se livrar dessas coisas erradas, exteriores, e focar a atenção e dizer, como é que eu vou poder ser um melhor pastor com base nessa crítica que me foi feita? Is Christ saying something to me Será through this que criticism? Cristo está dizendo alguma coisa para mim através dessa crítica? You see, those who have an ear for Christ have an ear for others also. Aqueles que têm um ouvido para Cristo vão ter um ouvido para os irmãos. And if you find yourself habitually feeling slighted and neglected and mistreated, E se você começar a se sentir frequentemente posto de lado, maltratado, ignorado, you should probably view those feelings with some suspicion. você deveria olhar para esses sentimentos com algum tipo de suspeita de serem errados. Try to let yourself be more vulnerable. Procure se colocar como mais vulnerável. And remember to confide in others as well when you get the criticism. E também lembre-se que você Share, yeah. partilhar com outros quando você é criticado é algo que pode ajudar. If your wife is very confidential, Se a sua esposa for uma pessoa que guarda segredo, she can be your best accountability partner. ela pode ser o seu melhor parceiro de prestação de contas, sua melhor parceira de prestação de contas. But also if you have one or two other church friends, Mas se você tiver um ou dois outros amigos na igreja, usually from another church, geralmente de outra igreja, who are wise and can give you good counsel, que são sábios para te dar bons conselhos, and don't always tell you what you want to hear, e não diga a essas pessoas a coisa de forma que elas respondam o que você está querendo ouvir, but are spiritually minded and seasoned in dealing with other people, mas seja uma pessoa que deixa o Espírito dirigir as suas palavras, ter as palavras temperadas com sal, como diz a Bíblia. their advice can be very helpful. Ou melhor, pessoas que agem assim podem ser de muita ajuda para você. Number 5, 5. consider the content of the criticism. Considere e leve em conta o conteúdo da crítica. You see, critics, like governing authorities, are servants of God to us for good. Críticos, assim como as autoridades governamentais, são servos de Deus para o nosso bem. They help us by exposing our failings, Eles nos ajudam expondo os nossos sentimentos, our distorted emphases, as nossas ênfases distorcidas, our blind spots. aqueles pontos cegos que nós temos, como você tem ao olhar um espelho retrovisor de um carro, Our areas of neglect. as áreas negligenciadas por nós. So we need to ask ourselves, on every occasion,
Precisamos nos perguntar em cada situação: how should I respond to this criticism como é que eu devo reagir a essa crítica? and use this formula? E usar a seguinte fórmula: If there is something I can do to make my ministry more honorable under God, se há algo que eu possa fazer para tornar o meu ministério by making que a traz, change, efetuando a mudança implicada aqui, e se isso redundar em mais honra para o Senhor, make the change and then move on. faça a mudança e vá em frente. If, however, there's nothing worthy in the criticism of making a change, don't make the change. Mas, Explain to the person why you're not making the change, and then move on. mas se não existe nada digno de ser feito de mudança, você explica para a pessoa por que você não está mudando e siga em frente. Either way, it's critical that you move on. Em qualquer um dos dois casos, o fator crítico é que você siga adiante, você não se deixe deter, That you resolve it. que você resolva a coisa, You implement what is needed. implemente o que é necessário You move on. e vá em frente. Don't let it build up internal bitterness. Não deixe isso erigir uma amargura interior por causa do ocorrido. Don't build up a list of things in your mind against the critic. Não comece a fazer uma lista de coisas que você tem contra aquele que lhe fez a crítica. Don't keep a record of injuries done to you. Não mantenha uma lista de ofensas praticadas por você, por essa pessoa, contra você por essa pessoa. Don't allow your mind to go over and over those injuries again and again, Não permita que a sua mente recapitule essas ofensas nova e novamente, so that they grow in proportion. de forma que elas cresçam em sua proporção. And then you pour it out on your wife E aí você despeja tudo sobre a esposa, in your one-sided way. da sua maneira, do seu lado da moeda, digamos. And she hears all that's wrong with the other person E ela ouve tudo que está errado com a outra pessoa. and nothing that's wrong about you. E nada está errado com você. And you actually build even more bitterness in her than in yourself. E aí você acaba erigindo ou proporcionando que ela se torne mais amargurada com a situação do que você mesmo. And don't give way to speculation. E não ceda à especulação. Don't judge the motives of the person injuring you. Não julgue as motivações da pessoa que está lhe ferindo. He's just jealous of me. Do tipo, ele só tem ciúmes de mim, inveja. Or they want to get rid of me. Ou eles querem se livrar de mim. Don't be blind to your own mistakes. Não seja cego para com seus próprios erros. Don't excuse them. Não desculpe seus erros. Deal with the matter with integrity Lide com a questão de forma íntegra and move on. e vá em frente. And do remember that sometimes through the way of criticism there is a way of escape. E lembrem-se que através da crítica acaba surgindo uma rota de escape, digamos assim. Perhaps you've heard the story, the parable of a farmer who owned an old donkey. Quem sabe você já ouviu a parábola de um fazendeiro que possuía um velho burrinho. And the donkey fell into the farmer's well. E ele caiu dentro do poço do fazendeiro. And the farmer heard the donkey, well, whatever a donkey does, making noises. O fazendeiro ouviu o burrinho urrar, e seja lá o barulho que ele faz. And after the farmer looked at the age of the donkey and looked at the depth of the well, E quando o fazendeiro pensou na idade do burrinho e na profundidade do poço, he made the difficult decision to just bury the donkey alive. ele tomou a decisão difícil de simplesmente deixar a coisa correr e sepultar aquele burrinho naturalmente. So he called his neighbors together, Então ele chamou os seus vizinhos and they shoveled dirt and they threw it down on the donkey. e eles juntos aterraram o poço, enterrando o burrinho. At first the donkey was very angry, E a princípio aquele burrinho ficou com muita raiva stomping his feet. e começou a dar coice para tudo quanto é lado. How do you dare do that to me? Como é que você ousa fazer isso comigo? But then the donkey thought, Mas aí o burrinho pensou, I'll just shake the dirt off. eu vou simplesmente chacoalhar, sacudir a poeira. So with every shovel he got, he shook it off. E cada
pá de terra que ele recebia, ele chacoalhava para sair de cima dele. And he took one step up. E aí ele subiu um passo acima. You know the end of the story. Vocês conhecem o fim da história? He walked out well. Ele saiu bem daquele poço. Sometimes in the ministry, we let ourselves be buried far too quickly. Às vezes no ministério nós nos deixamos enterrar rápido demais. And we let the church be buried far too quickly. Ou então deixamos a igreja ser enterrada rápido demais. The Puritan John Flavel said this: O puritano John Flavel disse o seguinte: don't bury the church before she be dead. não enterre a igreja antes dela estar morta. Now it's far better to shake it off and take a step up É mais fácil você sacudir a poeira e tomar um passo para cima than it is to defend yourself. do que defender-se. Usually defending yourself doesn't go well. Defender-se geralmente não dá certo. You go the reverse way. It's like quicksand. Você faz exatamente o curso contrário. É como areia movediça, você afunda mais rápido. One time I was being quite heavily criticized. Houve uma época em que eu estava sendo muito criticado. I took my wife out for dinner. E eu fui jantar com a minha esposa I talked with her about it. e partilhei com ela. Should I defend myself? Eu devo me defender? Should I explain? Eu devo explicar? And there were these little packs of sugar on the table, E havia alguns pacotinhos de açúcar na mesa. and they had little sayings on them. E eles tinham alguns dizeres. And I picked one up, Eu peguei um deles and this is what it said. e eles diziam assim: It said, don't explain, não explique, your friends don't need it, seus amigos não precisam and your enemies won't believe you anyhow. e os seus inimigos não vão acreditar na explicação. That was my answer. Resposta estava ali. I found that to be generally true as well. E eu, olha, descobri que isso é verdade, é assim mesmo. The best thing for those who are genuine enemies A melhor coisa para aqueles que são inimigos genuínos is for you to keep on walking with integrity. é você continuar andando com integridade. They may in the end leave the church, Ao final das contas, eles talvez até deixem a igreja. but they might also observe your integrity Mas eles também talvez observem a sua and integridade your kindness to them, e a sua bondade para com eles. even when they know they've hurt you. Mesmo quando eles sabem que eles te ofenderam. And they may say, E eles talvez digam: I've been wrong. eu errei. Either way, you see, you let God fight your battles, and you fight His, and all shall be well in the end. Seja como for, deixe Deus lutar as suas batalhas e você lute as dele. E tudo vai dar bem no final. That's what Paul advises in Romans 12, verse 19. É isso que Paulo nos aconselha em Romanos 12, 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Don't take every whisper seriously either. Não leve a sério cada palavrinha sussurrada. I've talked with many ministers who, at every little whisper of a rumor, they want to track it down. Who's talking about me? Who's saying what about me? Eu já trabalhei com pastores que, ao ouvirem qualquer rumor, por menor que fosse, eles já queriam descobrir quem é que está falando mal de mim, o que é que estão falando mal de mim. You're called to be a minister, not a policeman. Você foi chamado para ser pastor, não para ser um policial, um detetive. Let it go. Deixa a coisa correr. And then, too, when you consider content and you try to resolve the issue, Quando você considera o conteúdo da crítica e você procura resolver a questão, there does come a point when you've done all that you can do, chega um momento em que você fez tudo o que você poderia fazer. and the only thing left is to pray. E a única coisa que resta é orar. One time I kept pursuing, trying to make peace with someone. Houve uma época que eu continuei perseguindo a paz com uma pessoa a todo custo. Who had left the church, Uma pessoa que havia deixado a igreja. but I wanted to win them back. E eu queria ganhá-la de volta. And I called the brother in the ministry and asked his advice. E aí eu telefonei para um outro irmão que está no ministério pastoral e pedi o conselho dele.
He said to me, "You have 800 other souls to look after. Ele disse, você tem 800 outras almas para se preocupar. You can't spend all your energy on a brother who won't return." Você não pode gastar toda a sua energia num irmão que não quer voltar. And then he told me something I never forgot. E ele me disse uma coisa aí que eu nunca mais He esqueci. said, "Remember what the wise men said in Proverbs 18, verse 19. Você se lembra o que o sábio disse em Provérbios 18? Proverbs 18, verse 19. Provérbios brother 18, offended. 19. A brother offended is harder to be won than a strong city." O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Number 6, consider Scripture. Sexto lugar, considere, leve em conta as Escrituras. Now, some church leaders are so delicate that they cannot endure any criticism without crumbling. Alguns pastores são tão delicados, entre aspas, que eles não conseguem arcar com nenhuma crítica sem se retorcerem. They need to develop better emotional muscle. Eles precisam desenvolver uma musculatura emocional melhor. Other ministers are so battle-hardened Outros pastores são tão enrijecidos pela batalha that their hearts are like the hide of a rhinoceros. que o coração deles é como se fosse pele de rinoceronte. Most of us tend to lean to one side or the other. A maioria de nós ou vai para um lado ou vai para outro desses. Either we're too tender Ou somos tenros demais, or we're too indifferent. ou somos cascadura demais, indiferentes. But actually, we need both. Mas nós precisamos das duas coisas. We need to cultivate the heart of a child for biblical criticism. Nós precisamos cultivar o coração de uma criança para a crítica bíblica que nos é feita. And the hide of a rhinoceros for satanic criticism. E nós temos que desenvolver a casca grossa do rinoceronte para a crítica satânica que nos é dirigida. And after 30 years, I'm still trying to figure out how to do that. E passados 30 anos eu ainda estou procurando descobrir como é que se faz isso. But I do know that God's grace is sufficient to Mas give eu- wisdom. Mas eu sei que a graça de Deus é suficiente para me dar sabedoria. And I do know that Scripture can help me maintain that balance. E eu sei que as Escrituras me ajudam a manter esse equilíbrio. Scripture tells me in Ephesians 6, "Be strong in the Lord Em Efésios 6, as Escrituras me dizem, seja forte, fortalecei-vos no Senhor and in the power of His might." e na força do seu poder. It tells me in Romans 8 that all things work together for good to those that love Ele God. me diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados pelo Senhor. It tells me that what God is doing with me now, I usually do not know, but I shall know hereafter. Jesus diz que aquilo que Deus está fazendo comigo eu não sei agora, mas mais tarde eu compreenderei. Now, those are three texts that have been very precious to me. 3 textos que me foram muito preciosos. And sometimes what I do is I tape to my computer those texts that have been very dear to me. E o que eu faço geralmente é colocar aqueles papeizinhos na tela do computador de textos bíblicos que me ajudam muito nessa hora. And when criticism comes to me unexpectedly, E quando vem uma crítica assim inesperada, I look at those texts. eu olho para esses textos bíblicos. Say to myself again, remember, God makes no mistakes. E eu digo para mim mesmo, Deus não comete erros. Has God ever done you any ill? Deus já fez algum mal a você? Take courage, O my soul. Encoraje-te, ó minha alma. You see, use the Bible. Use a Bíblia. The Bible will bring you through. A Bíblia fará com que você aguente firme. Number 7, Número 7. look to Jesus Christ. Olhe para Jesus. Consider Him, says Hebrews 12, verse 3, Hebreus 12:3 diz, considerai a Ele, who endured criticism of sinners against Himself. que aguentou a crítica de pecadores contra Ele. And as we read in Peter, He did not revile again. E como já lemos em Pedro, Ele não retribuiu, He was spat upon and mocked. Ele foi injuriado, cuspiram nele, Rejected and crucified. Ele foi rejeitado, Ele foi crucificado. And if we are to be followers of Him, E se formos ser seguidores dele, what can we expect? o que é que podemos esperar? If one of His own hand-picked disciples betrayed Him Se um dos seus discípulos escolhidos o traiu for a paltry sum of money, por causa de uma porcariazinha de dinheiro,
And another faithful disciple swore that he did not know him in front of a servant maid. E um discípulo fiel a ele jurou não conhecê-lo diante de uma simples criada. How should we ever expect to carry on our ministries without ever being betrayed or deserted? Como é que nós podemos esperar desenvolver o nosso ministério sem sermos traídos, sem sermos desertados? My friend, if we have Christ, we have enough to be able to face any trial. Queridos, se temos a Cristo, nós temos o suficiente para aguentar qualquer provação. He has promised in 1 Corinthians that with every trial he will make a way of escape. Ele nos prometeu que junto com toda provação, Ele vai nos prover livramento em 1 Coríntios 10, That we may be able to bear it. para que nós possamos suportar essa And he provação. says in Proverbs, there shall surely come an end, and your expectation shall not be cut off. E Provérbios diz, chegará um fim e a sua expectativa não cessará. Drink deeply of the love of Christ. Beba profundamente do amor de Cristo. Meditate daily on what he has suffered for you. Medite diariamente no que Ele sofreu por você. He being totally innocent. Ele sendo totalmente inocente. And how little you have suffered for him. E quão pouco você já sofreu por Ele. You being at least partially guilty. Você sendo pelo menos parcialmente culpado. Drink deeply of that love. Beba profundamente desse And amor. delight yourself in the triune God. E deleite-se no Deus And you triuno. will conquer pessimism. E você vai conquistar o pessimismo. And more importantly, you'll be able to love your critic. E mais importante do que tudo, você vai ser capaz de amar os seus críticos. Advice number 8. 8º lugar. Consider biblical saints. Considere os santos das Escrituras. For time's sake, I'll give you only one. Eu vou dar apenas um por questão de tempo. Nehemiah. Neemias. What a leader he was. Que líder ele foi. How criticized he was. Como ele foi criticado. And many of Sanballat and Tobiah's criticisms had some validity. E algumas das críticas de Sambalá e Tobias tinham uma certa validade. Nehemiah's workers were not skilled. Os trabalhadores de Neemias não eram peritos na obra. Some sections of the wall were not strong. Algumas partes da muralha não ficaram firmes o suficiente. So how did Nehemiah respond? Como é que Neemias reagiu? First of all, he darted up those short prayers to God. Primeiramente, ele mandou aquelas oração torpedo para Deus nessas circunstâncias. Remember me, O God. Remember me, O God. Remember Lembra-te me, O de mim, God. Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Then he set up a guard. Aí ele estipulou uma guarda. And he revised his plans according to the circumstances without abandoning his vision. E ele revisou o seu plano de acordo com as circunstâncias sem abandonar sua visão. This is often what we need in our response to criticism. Isso é o que nós frequentemente precisamos no nosso reagir à crítica. I call it Nehemiah's three-step response. Eu chamo isso de a reação de 3 pontos de Neemias. Pray, Orar, then remember your vision, lembrar-se da visão, and then revise it revisá-la without abandoning it. sem abandoná-la. Sometimes your vision is premature. Às vezes a sua visão é prematura. Sometimes you need to try again. Às vezes você tem que tentar de novo. Sometimes your pride has to be beat back. Às vezes o seu orgulho tem que ser abafado. But if it's God's vision, Mas se é a visão de Deus, it will be carried through in the end. ela será levada a bom termo. Wait on Him. Espere nele. Number 9, 9. consider love. Considere e leve em conta o amor. Love the one who criticizes you. Ame aquele que te criticou. Now, you can't love the unknown. Você não consegue amar o desconhecido. So avoiding your critic is never the way to go. Então, evitar o seu crítico não é o caminho a seguir. Instead, you have to get to know him Pelo contrário, você tem que procurar conhecê-lo, and to understand him. para compreendê-lo, Get to know his family. conhecer a sua família, Get to know his job. conhecer o trabalho Get to dele, know his circumstances. conhecer as circunstâncias que ele enfrenta. Maybe try to do something with him that's outside of the issue being considered. Quem sabe procurar fazer alguma coisa com ele fora da questão que está sendo cogitada. And be kind to him. E ser bondoso para com ele. Thank him for coming directly to you rather than to the whole church, even if perhaps he's agradeça- already gone to the whole church. Agradeça a ele por vir diretamente a você e não para a igreja toda de uma vez, embora certas vezes isso já passou para a igreja toda. And be willing to forgive any injury that he's E- done to you. Esteja pronto a perdoar qualquer
ferimento que ele causou a você. Forgive immediately. Perdoe imediatamente. Forgive fully. Perdoe completamente. Failure to forgive will keep the pain alive. O fracasso em perdoar manterá a dor muito viva. It will sour your preaching, Vai azedar a sua pregação. and it will hinder your prayer life, E vai atrapalhar em muito a sua vida de oração. and it will cripple your ministry. E certamente vai aleijar seu ministério. Charles Spurgeon once said, Certa vez, Charles Spurgeon disse o seguinte: unless you have forgiven others from your heart, a menos que você perdoou outros do fundo do seu coração, you read your own death warrant every time you say the Lord's Prayer. você está lendo a sua própria declaração de morte quando você ora o Pai Nosso. Forgive and forget. Perdoe e esqueça. When you bury a dead dog, said Spurgeon, Spurgeon disse: quando você enterrar um cachorro morto, you don't leave its tail sticking up above the ground. não deixe um pedacinho do seu rabinho do lado de fora. You pray with your critic. Ore com seu crítico. You pray for your critic, Ore em favor do seu crítico, privately and with him. em privativo e junto com ele. And you put away anything that inhibits love. Coloque de lado qualquer coisa que iniba o amor por ele. As Peter said, lay aside all malice Como disse Pedro, colocando de lado toda malícia and all evil speaking. e todo falar maligno. And you will discover that when you really pray for your critic, E você vai descobrir que quando orar pelo seu crítico, your desire to be reconciled with your critic will grow as well. o seu desejo de ser reconciliado com seu crítico haverá de crescer. It's hard to remain bitter against someone who you pray for. É difícil você continuar amargurado contra alguém por quem você está orando. Number 10, Número 10. consider long-term vision. Considere a visão a longo prazo. You probably know that no president in all of American history was criticized so much as Abraham Lincoln. Você provavelmente sabe que não houve nenhum presidente norte-americano mais criticado do que Abraham Lincoln. Thousands opposed his view on war and slavery. Milhares se opunham à visão que ele tinha de guerra e de escravidão. One day a friend pulled Lincoln aside. Um certo dia, um amigo puxou Lincoln de lado. He said, the criticism is so bad, Abraham, it's so bad that it's as if you're surrounded by scores of barking dogs. Ele disse: a crítica está tão feroz, Abraão, que é como se você estivesse cercado por um bando de cachorros ferozes. And Lincoln said, Lincoln respondeu para ele. you know that during the time of the full moon, Ele disse: na época de lua cheia, dogs bark and bark at the moon cachorros latem e uivam em direção da lua, as long as it is bright and clearly visible in the sky. enquanto ela está bem clara e visível no céu. My friend was puzzled. Aí o amigo ficou assim perdido. Well, what's the rest of the story? He said. Ele disse: e aí? Lincoln said, there's nothing more to tell. Ele disse: não há nada mais a acrescentar. The moon just keeps right on shining. A lua continua brilhando. You see, Lincoln believed he was right. Lincoln cria estar certo no que ele fazia e And he knew pensava. that his policies in the long run would win over the critics. Ele sabia que as suas políticas a longo prazo iriam vencer seus opositores And unify the country. e unificar o país. So he didn't waffle under the pressure of some barking dogs. Então ele não cedeu sob a pressão de alguns cachorros que ladravam. My children have always wanted a dog. Meus filhos sempre quiseram um cachorro. I've always told them, I've got enough people barking at me, I don't need a dog too. Eu disse: já chega de gente latindo à minha volta, eu não preciso de mais um cachorro. But you see, we can handle a few barking parishioners when we know in God's sight we are right. Nós podemos até lidar com algumas ovelhas que latem quando nós sabemos que estamos fazendo a coisa certa. So remember, the fear of criticism is sometimes a greater threat than the criticism itself. A verdade é que o medo da crítica muitas vezes é uma ameaça maior para nós do que a própria crítica. Let the fear of God run your life. Deixe o temor de Deus dirigir a sua vida. John Brown gave the best definition of the fear of God I've ever read in my life. John Brown deu a melhor definição de temor de Deus que eu já ouvi na minha vida. He said the fear of God is when you value the smiles,
and the frowns of God to be of more value than the smiles and frowns of men. Ele diz: o temor de Deus é quando você valoriza mais os olhares compenetrados e sérios de Deus ou os sorrisos de Deus, do que você valoriza os olhares compenetrados e sérios e os sorrisos de pessoas. Number 11, consider eternity. Número 11, considere a eternidade. As a 13-year-old boy, Jonathan Edwards said, "Stamp eternity on my eyes, O God." Com 13 anos de idade, Jonathan Edwards disse para Deus: Senhor, coloque a eternidade diante dos meus olhos. And I would say, stamp it on my hands, stamp it on my feet. E eu diria: coloque-a nas minhas palmas das mãos, nos meus pés. So many of the criticisms that we get upset about Tanta crítica com a qual nós ficamos chateados e bronqueados are so temporary. são tão temporárias. If we handle them rightly, Se nós lidarmos com elas adequadamente, most of them will be gone in a month or two. a maioria delas terá passado em um mês ou dois. We need to think about eternity. Precisamos focar na eternidade. Don't let every little whimper get you off the wall like Nehemiah, but stay on the wall and build with sword and with trowel. Não deixe que qualquer criticazinha te arranque do muro, mas permaneça no muro como Neemias e termine a obra. And do the work of the Lord. Faça a obra do Senhor. Think about souls for eternity. Pense nas almas em termos de eternidade. Remember that one day your faithful Savior is going to meet you on the great day of eternity. Lembre-se que um dia o teu Senhor fiel te encontrará para lhe dar aquela palavra de aprovação. And on that day all wrongs will be made right. E naquele dia todas as coisas erradas serão aprumadas. On that day we will see that all the criticism we received here below was used in the hands of our potter to prepare us for Emmanuel's land. E naquele dia nós veremos que todas as críticas que nos foram feitas aqui neste mundo foram usadas pelo divino oleiro para nos preparar com o encontro com o nosso Emmanuel. And we will understand that all our criticisms were but a light affliction compared to the exceeding weight of glory. E nós reconheceremos naquele momento que todas as críticas que recebemos foram tão pequenas à luz do grande peso de glória que receberemos. And we will be more than repaid for every affliction we endured for the sake of our best and perfect friend, Emmanuel. E nós seremos mais do que recompensados por todas as críticas e perseguições que sofremos quando nós tivermos a visão do nosso querido Emmanuel. Oh, happy day when this mortality shall put on immortality, Que dia feliz quando a mortalidade será vencida pela and this imortalidade. corruption incorruption. E quando a corrupção será vencida pela And we incorruptibilidade. shall ever be with the Lord. E para sempre estaremos com o Senhor. Let all the criticism our sovereign God deems fitting to put upon us here in this life Que toda crítica que o nosso soberano Senhor permitir que venha nos atingir, to make us more hungry for the criticism-free land of Beulah. que Deus permitir para que nós fiquemos cada vez mais anelando o vivermos com Ele num ambiente livre de críticas, Where the Lamb is all the glory. onde a terra é cheia de glória. Actually make us welcome criticism. Que isso nos faça dar as boas-vindas à crítica. Don't resign, but re-sign. Não peça demissão. Firme o seu voto com Deus para ir em frente. Serve the Master. Sirva o Senhor. Stop your worldly complaining. Pare com a sua resmungação mundana. Count your blessings. Conte as bênçãos. Endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Persevere na dureza como um bom soldado de Cristo. Persevere in the good fight of faith. Persevere na boa luta da fé. You have the best assurances. Você tem as maiores seguranças possíveis. You've got the promises of God. Você tem as promessas de Deus. You've got the internal advocate, the Holy Spirit. Você tem um advogado interior, o Espírito Santo. You've got the best of generals, Jesus Christ. Você tem o melhor dos generais, Jesus Cristo. You've got the best of results, everlasting glory. Você tem o melhor dos resultados, glória eterna. Dear brothers, lift up your hands and hang down. Queridos irmãos, levantem as suas mãos e curvem-se diante do Senhor. And make a straight path for your feet.
Façam caminhos retos para os seus pés. You know when you can start complaining? Sabe quando você vai poder resmungar? When you have given as much for Christ as He has given for you. Quando você tiver dado por Cristo tudo que Ele deu por você. Gird up the loins of your mind. Firmem os ombros da sua mente. Your Savior will give you strength to carry on. O seu Salvador vai dar força para você ir em frente. He'll never desert you. Ele nunca haverá de desertar você. He's a friend that sticks closer than a brother. Ele é um amigo que caminha mais próximo que um irmão. Look Christward. Olhe para Cristo. Lean Christward. Incline-se para Cristo. Pray Christward. Ore para Cristo. Preach Christward. Pregue Cristo. Live Christward. Viva Cristo. Love the Lord Jesus Christ in sincerity. Ame o Senhor Jesus Cristo em toda sinceridade. And one day all the criticism shall wash away. E um dia todas as críticas se esvairão. Like a mother who embraces a child after 9 months of difficult pregnancy. Como uma mãe que abraça seu filho ou sua filha depois de 9 meses de uma gravidez difícil. And says, all those months are nothing now that I have the living child. E diz, esses meses que passaram não são nada comparados com essa criança que eu agora So in tenho. the great last day, Assim no último dia glorioso, when you embrace Emmanuel, quando você abraçar Emmanuel, you will not even remember the criticisms. você não vai nem sequer lembrar das For they will críticas. be so negligible Elas serão tão negligenciáveis compared to knowing and loving and enjoying the Lord Jesus Christ. comparadas com o conhecer, com o desfrutar, com o estar na presença de Cristo. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, Grande Deus do céu, we thank Thee so much for a Savior who is mightier than all our critics. te agradecemos por um Salvador que é mais poderoso do que todos os nossos críticos juntos. And for a Savior who knows how much criticism to give us. E um Salvador que sabe quanta crítica Ele pode permitir que recebamos. And how to use it for His own honor E sabe como usá-la para a própria glória dEle. and for our spiritual maturation. E para a nossa maturação espiritual. Forgive us, Lord, for responding so self-defensively to criticism. Perdoa-nos, ó Pai, por respondermos tão em defesa própria às críticas que nos vêm. Help us to understand that our ministry is not about us, but about Thee. Ajuda-nos a lembrar que o ministério não diz respeito a nós, diz respeito ao Senhor. Honor Thyself through us, Honra-te, ó Pai, através da nossa pessoa. and through Thy maturing process of us. E do teu processo de amadurecimento do nosso ser. Help us to persevere, Ajuda-nos a perseverarmos, Senhor, to endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. para aguentarmos firmes, perseverantes as dificuldades como bons soldados de Cristo. And to look forward to our everlasting home, E anteciparmos com grande expectativa o nosso lar celeste, where Christ will love us with a perfect love, onde Cristo nos amará com amor perfeito. and we will love Him with a perfect love. E nós o amaremos com amor perfeito. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus. Amém.